Olá, pessoal! Seja bem-vindo à nossa aula de matemática. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que são os números racionais e também entender o que é uma fração e como a fração ela aparece em vários momentos do nosso dia a dia. Então, o que é números racionais? Os números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, observe aqui. Temos A sobre B. Aqui é um número fracionado. O A é o numerador e o B denominador. Então, o denominador, ele nunca pode ser zero, entendeu? O denominador, ele nunca pode ser zero. Então, nós temos alguns exemplos aqui de fração, né? Todos esses números aqui que a gente se escreve. 1,5, 3/4, 6/7, 8/9. Então, todos esses números, eles são fração. Mas também não pense que fração são só números, são apenas números racionais. Os números inteiros, eles também são fração. Digamos, 5. 5 aqui, um número inteiro. 5 é o número inteiro. Como em forma de fração esse número inteiro ficaria? 5 sobre 1, ou 5 inteiro, né? Então, fração também não é apenas com números racionais, mas também com números inteiros. E o número decimal, né, que são os números racionais, os números decimais, 2,5, em forma de fração, ele ficaria 5 em cima do 2, né? Que se diz 5,5. Então, vamos para um exemplo para entendermos o que é fração. O que é fração? Vamos imaginar que esse círculo aqui seja uma pizza. Aí, essa pizza você teve que dividir. Vamos dividi-las aqui ao meio. Aí, você comeu um pedaço dessa pizza. Então, a fração seria representada 1, porque é uma pizza, e 1, 2. 1, porque foi apenas considerada uma parte de um todo, que foi a parte que você comeu. Então, foi 1. Então, vamos conferir em quantas partes essa pizza foi dividida. 1, 2, né? 1 e 2. Então, o denominador será 2 e o numerador será 1, porque apenas um foi considerado, né? Foi apenas um que foi preenchido, foi comido. Então, uma dessas elas representam o 1, porque foi a parte considerada, a parte que você comeu,
e o 2 foi a parte que quantos foi dividido. E como é que nós lemos esta fração? Lemos 1,5. São dessa forma que nós lemos essa fração. Então, 1, vou fazer aqui mesmo. 1, ele é numerador. Vamos de uma forma mais fácil. Temos 1,5. O número 1, número de cima. Se chama numerador. E o número de baixo se chama denominador. Então, o numerador, a parte de cima, né, o número de cima, o numerador, ele indica quantas partes nós estamos utilizando. Então, nós tínhamos aquela pizza que foi dividida ao meio e apenas uma parte dela você comeu. Então, você utilizou apenas uma parte. Então, é por isso que nós temos o número 1. E o número 2, ele indica em quantas partes quantas partes foram divididas, que foi em uma e duas, né? Em duas partes que essa pizza foi dividida. É por isso que nós temos o número 2. Então, nós vamos analisar uma fração de 3. Deixa eu utilizar outro pincel. De 3 quartos, né? Nós lemos a fração 3 sobre 4 de 3 quartos. Então, aqui está me dizendo que 4, ele informa o número que ele foi dividido, né? Então, digamos aqui, vamos imaginar algo que foi dividido aqui em 4 partes. Uma pizza, né? Nós estamos aqui na pizza. Então, ela foi dividida aqui em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, aqui o numerador vai ser 4, o denominador vai ser 4. Então, aqui está me dizendo que essa pizza, ela foi utilizada 3 vezes. Então, 1, 2, 3. Então, aqui será 3. Então, seria aqui a representação, né? De 3 quartos. Então, o que significa? Que 4 foi o que foi dividido e 3 o que foi utilizado. Então, imagine que você tem um chocolate. Um chocolate de 8, imagine que seja um chocolate, né? De 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 pedaços foi dividido. Como seria essa fração? Pense só um pouquinho, como é que seria essa fração? Então, digamos que João comeu 1, 2, 3. João comeu 3 pedaços desses chocolates. Tinha 8, mas João comeu 3. Como será em forma de fração, como será representada? Então, seria o quê? Sabemos que numerador é o número que indica o que foi utilizado. Então, o que foi utilizado? 1, 2, 3 foi 3 que João comeu.
Então, sabemos que o denominador é o número que indica quantas vezes foi dividido. Então, é por isso que não pode ser zero, né? Porque tem que ser dividido em zero, a gente não se divide. Então, 8. Então, será assim, ó, 3 oitavos. Então, 3 indica foi a quantidade que João comeu e 8 significa que foram em 8 pedaços que esse chocolate foi dividido. Então, é dessa forma que significa. Então, imagine agora que João comeu 6 pedaços. Temos 3, 4, 5, 6. Qual é o número que nós vamos mudar aqui? O número de cima ou o número de baixo? Qual será? O número de cima, porque é o número que indica quantas partes foram utilizadas. Então, João comeu 6 pedaços. Então, significa que aqui no lugar do 3 será 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 é o numerador. Então, nós temos algumas questões que nós iremos responder. Não sou muito boa de desenho, mas nós vamos. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Vocês podem estar anotando no caderno para vocês responder. Esses aqui nós vamos responder junto. Vou fazer mais 2 que vocês vão colocar no caderno, vão responder e a gente vai continuar, né? Na hora vocês dão play e depois continuam. Então, nós temos aqui uma fração que nós temos que descobrir como colocar em forma de fração essas imagens, né? Vamos utilizar uma única fração que represente a quantidade em seguida e que represente com um número, né? Então, como nós vamos fazer? Então, vamos descobrir aqui o denominador. Quem é o denominador? É o que fica na parte de baixo e significa... Aqui nós vamos colocar que nós utilizamos todas essas partes. Todas essas partes que estão riscadas
significa que elas estão todas utilizadas. Então, digamos aqui que nós vamos atrás do denominador. Então, quantas partes foram divididas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ver essa outra figura. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o denominador vai ser 5. Por quê? Porque esta figura, digamos uma pizza, né, ela foi dividida em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora nós vamos atrás do numerador. O que significa numerador? A parte que foi utilizada. Como eu falei, todas essas partes que estão riscadas foram utilizadas. Então, todos essa divisão foi utilizada. Então, nós vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nosso numerador será o número 10. E aqui, né, vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos achar o nosso numerador. Qual foi as partes utilizadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E quantas partes foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nosso denominador será 6. Viu? Como é muito fácil aprender fração. Agora eu vou fazer 2 exemplos no quais vocês vão copiar no caderno, vão tentar responder, dão uma pausa no vídeo e depois continua para ver se conseguiram acertar ou não, né? Então, esses meus desenhos. Então, todas essas partes que estão riscadas significa que todas foram utilizadas. Então, por último, a letra D. Os desenhos não estão colaborando. Então, dão play e responda a questão que vamos voltar. Então, nessa questão aqui, nós vamos achar o nosso numerador, que foi a parte que foi utilizada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Foi 20? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 20. Achei muito, né? Então, vamos conferir quantas partes foram divididas. 1, 2, 3, 4. Então, esse é o nosso denominador e o número 20 é o numerador, que foi quantas as partes que foi utilizada. Então, aqui é a mesma coisa, né? Todas essas partes aqui, elas foram utilizadas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o nosso numerador é 10 e vamos achar o nosso denominador, 1, 2, que é 2. Então,
Agora que vocês pensem comigo, né? Que vocês pensem agora comigo, que aonde vocês utilizam a fração no dia a dia? Você já deve estar pensando, mas professora, a gente não utiliza fração. Utilizamos em muitas na nossa vida. Digamos que você vai no mercado, vai querer comprar 1 quilo de arroz, de feijão. Então aí você já está utilizando a fração. Digamos que você vai fazer um bolo. E lá no bolo sempre tem assim, né? Meia xícara de açúcar. Então, aqui é fração. Então, vocês estão utilizando fração quando vai fazer um bolo, quando compra meio quilo de açúcar, de leite, né? Meio litro de leite. Então, quando alguém faz uma receita, então as frações elas fazem parte de muitas coisas bem simples do nosso dia a dia. Então, a matemática ela sempre está ali no nosso cotidiano. E muitas pessoas têm dúvida como é que lê uma fração. Então hoje nós vamos aprender apenas o que é uma fração, para depois a gente continuar fazer a subtração, multiplicação, divisão da fração. Mas hoje nós vamos aprender o que é uma fração, principalmente como ler uma fração. Então digamos aqui, temos dois. Apenas alguns exemplos. Apenas aqui. Temos aqui 1 e tem o 2. Como é que lê em forma de fração? Nós lemos 1,5. Quando o 2 estiver aqui, se fala meio. Tem alguns números que eles têm o nome próprio, né? Específico, que é o meio, 2, 1,5, 1/3, 1/4, 2/3. O número de cima, que se chama numerador, nós sempre os lemos como número cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por aí vai, né? Sempre nós lemos o número cardinal. Já o número de baixo, que é o denominador, nós lemos em forma ordinal e tem alguns números específicos que tem o nome específico, né? Como o 2, que se lê meio ou metade. Então, nós já tivemos alguns exemplos que como é uma fração, como achar uma fração, nós entendemos que o número de cima, né, é o número chamado numerador, que ele indica quantas partes quantas partes foi utilizada daquele produto, de uma pizza, de um leite, né? Quanto foi utilizada. E o número de baixo se chama denominador, que foi quantas partes foram divididas. Então, hoje nós aprendemos que os números racionais, eles podem ser escritos na forma de fração, né? Todos os números ordinais, racionais, eles são escritos em forma de fração. E uma fração, ela representa de uma parte de um todo. Então, 2 significa que foi utilizada a parte de um todo. Nós sabemos, né, que o numerador, ele indica qual foi a parte que foi utilizada, né, a parte daquele um todo, e o denominador significa quantas partes esse um todo foi dividido, né, como foi ele dividido inteiro. Então, nós utilizamos frações em várias situações do nosso dia a dia, em coisas bem simples, né, como fazer uma feira, uma compra ali no supermercado. Então,
Hoje nós demos um passo muito importante que foi conhecer a fração antes de nós começarmos a multiplicar, a dividir, a subtrair esta fração. Então, na próxima aula, nós utilizaremos esse conhecimento da fração para multiplicar, dividir e subtrair uma fração. Então, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero vocês na próxima.